Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Well, well, sim. Venha rápido e bem. Well. Mas estás a fazer uma publicidade a uma marca. O quê? Buscar uma caneta. Que Não, eu uma fazer marca que publicidade? vende sabões e para a cara. Rápido e bem, é? Vamos lá a essa. Bora. Ai, estamos todas em Queen hoje. Esta música é incrível. Começa a pensar, tu já fizeste tudo à volta. Freddie Mercury. Só me faltou tu- mesmo fazer o Freddie Sim, Mercury, por acaso sim. eu já fiz o Freddie Mercury. É a esperar o, sei lá, o Brian May, agora que apanha com bem. Agora já começo a pensar os que ainda não apanharam, O estás a Freddie ver? Mercury já cá passou. Eu sei, calma, querido. é épico. E já passei pela casa onde ele nasceu, Sim. em Zanzibar, no Zanzibar, sim, é verdade. Ele nasceu lá. Zanzibar. Zanzibar. E hoje, para onde é que vamos? Hoje vamos andar fazer uma grande viagem no tempo, mas tem mulheres nuas. Portanto, então- vamos andar também pelo Sim. universo das garagens de automóveis, como se fosse um grande calendário. Uau, maio, junho, julho. Esta é a Miss Setembro Sim, deste longínquo ano, porque estávamos neste dia precisamente em 1067, no ano 1067. Então, como é que seria uma mulher nua nesta Tiago, altura? 1100, é assim, é século XI. Sim. Como é que imaginamos uma mulher nua em 1067? Deve ser fácil, E por acaso, não é? Foi difícil, vamos ver. Morria em Coventry, isto fica em Inglaterra, em idade desconhecida, não sabemos que idade ela tinha, e falamos da nobre inglesa Lady Godiva, ou Lady Godiva, como vocês dizem. Como o chocolate? Tal e qual é. Aliás, o Ok. símbolo do chocolate tem lá uma figura que é Tal e representar qual. a Lady Godiva. Godiva. Querem que eu diga Godiva para vocês perceberem, explicar aos vossos filhos? Sim, também quem não, é? também não vais dizer passa-me um chocolate Godiva. Godiva. Então como é que dizem? É, Godiva. E não vi os pensos, nem sabes que eu Não sei, não me meto assim. A nossa Godiva, a nossa Godivazita. Nasceu, nem sequer era o nome dela, porque ela tinha um nome parecido, mas isto já é uma anglicização daqueles nomes que eles tinham todos com cheios de Fs e Ws, Sim, sabes? sim, sim, Gofiva, Gofava, Sim. Gofaiva. A idade média mesmo, dentro da boca, não é? Ela nasceu por volta do ano 1000, vamos dizer aqui que teria morrido com 67 anos, é uma especulação, e também nasceu lá em Inglaterra. Coitada. Também ia para onde? E ela nasceu um bocadinho antes do ano 1000, portanto ela ainda era muito criança naquele problema do bug do ano 1000. Que Claro, se lembro-me temia que bem. os computadores do ano sim. 1000 Claro, não ligassem mais. não ligassem mais porque estavam preparados para só datas com 3 números. Sim. E no ano 999 estava Pois toda a foi, gente a sim. pensar, acabou-se o multibanco. Rebenta tudo. Eles pararam aviões. durante algumas horas a aviação, comunicações no geral. Era o bug Sim, do sim, ano sim, 1000. sim. Por acaso estamos Exatamente. aqui a brincar, mas houve um pânico verdadeiro, porque se acreditava, repara, no ano 999, quando se contava o tempo desta maneira, nunca se sim. tinha chegado a 1000. Pois. E portanto houve de facto uma histeria sobre o fim do mundo nessa altura. Mas uma é verdade. histeria. Muito controlada, Sim, porque as pessoas sim, da Idade sim. Média eram pessoas muito controladas. Claro. Sim. E como eram gente muito ligada à ciência, Claro. sabiam imediatamente. Claro, tipo, assim, não, isso são calma, superstições. está tudo Isso são bem. superstições. Vamos da aqui à religião. taberna resolver Eu a não coisa. Sou um bicho. Claro. A Idade Média, enfim, em traços gerais. Agora, não existe de facto documentação suficiente para saber ao certo quem era, de que família era esta Lady Godiva ou Godiva. Nós sabemos ao certo que ela pertencia à nobreza saxónica, anglo-saxónica, e também sabemos com quem casou. Isso sabemos o nome do seu marido. Era outro nobre saxónico, Leofic III, que era o conde de Mércia, que isto era uma importantíssima região do que era então um reino pertencente dos anglo-saxões. Portanto, um reino anglo-saxónico. Sim. Podia Claro, ser pior, não é? podia ser Se fosse pior. um reino de merda, era Merda, exatamente, não, isto era Mércia. Mércia, sim. Tadinhos. Agora, o que é isto anglo-saxónico? Estamos aqui a dizer um reino anglo-saxónico. Nós hoje usamos isto para definir apenas o mundo que fala inglês, não é? Mas, de facto, não é bem assim. Vamos perceber quem eram estes anglo-saxónicos. Ou saxões. Querem ver que andamos aqui a vida toda a dizer. A raiz está lá, sim, mas vamos saber exatamente quem era este povo. Nós sabemos que esta ilha, a maiorzinha delas, onde está a Inglaterra, a Escócia e Gales, depois aquilo tem uma, não sei para nada, que é a Irlanda,
E tem outras, I love man, I love this. Aquilo tem muito. Se olharem para o mapa do Reino Unido, tem centenas de pequeninos rochedos e ilhas, mas a maior é onde está de facto a Inglaterra, a Escócia e Gales. E ela é habitada continuamente, estamos a falar continuamente, pelo menos desde há 10 mil anos, com vestígios que chegam quase a 1 milhão. Mas aqui estamos a falar com povoações, habitada em permanência, com as suas pessoas que lá de facto viviam 10 mil anos. Gente que tinha vindo do continente, quando ainda se podia atravessar a pé. Isto agora não estou a brincar. Portanto, houve uma altura em que o mar era tão baixo que era possível atravessar para a ilha, que é hoje para a Inglaterra, para a ilha que é a Grã-Bretanha. E a última vez que isto aconteceu, em que se podia atravessar a pé, aconteceu mais ou menos há 8 mil anos. Depois, claro, o nível do mar sobe, não é? Com os desgelos e essas porcarias. Súbelo! Súbelo! E as pessoas passaram a ter que fazer canoas e barcos. É uma piada açoriana, muito recorrente. Pois é, do Corvo, entre quais ilhas. Mas dá para atravessar a pita? Então não dá. Até há umas fotos que às vezes partilham em graça, se vê pessoas a atravessar, mas é em 2 ilhas específicas, não sei qual é. São Miguel e Santa Maria Por e acaso, eu acho Corvo e Flores só pode. Eu acho que é Corvo, estão ali à Flores, Monte Semear. Quer dizer, depois há as do Triângulo, São Jorge, Pico e Faial, que são muito próximas realmente. Mas eu acho que costumam fazer entre as Flores e o Corvo. Sim. Mas fazem mesmo uma montagem muito mal feita. Claro, quer dizer, claro. esta é aquela altura do ano em que dá para atravessar. Mas aí dava mesmo. Aqui dava mesmo, sim, aqui dava mesmo, verdadeiramente. E vão ser estes bichos que lá viviam desde há 8 mil anos que vão construir coisas como Stonehenge e essas porcarias todas, mais à base de pedra. De pedra, é verdade. Vamos avançar um bocado e começam a chegar outros povos, os celtas, que já trazem a sua língua e trouxeram também os braços, claro, as pernas. Claro. Kit completo. Exatamente. Nós aqui, os celtas, não é? Temos essa ideia toda da mitologia céltica, da religião céltica, temos este imaginário. Depois, a partir do ano 800 a.C., estamos ali mais ou menos, para nos localizarmos, estamos ali mais ou menos há 3 mil anos, não chega ainda, 3 mil anos, começam a chegar outros povos vindos do norte da Europa e vão conquistando-se uns aos outros. Uns ficam, outros aglomeram-se nos mesmos, vai ganhando uma manta de retalhos de povos diferentes e culturas diferentes, tal como de resto a Europa continental. Quem eram eles? Os bretões celtas, depois vêm os anglo-saxões, de facto são um povo da Saxónia, que já eram eles próprios a mistura entre os anglos e os saxões, vêm da Saxónia, na Germânia. Imaginem só o conceito de a minha terra. Exatamente. Estas pessoas, claro, estes celtas, que há estes tais bretões celtas que vão para a Grã-Bretanha, são os mesmos que vêm para a Península Ibérica com o nome celta-ibéricos. Estes povos do norte da Europa tomam todo o espaço europeu. Isto é tudo uma manta de retalhos gigantesca que, se calhar, daqui a 500 anos estaremos a falar houve uma vez que eram portugueses, houve uma vez que eram espanhóis. Claro, como sabemos, a história vai evoluindo assim dessa maneira. E é claro, esta manta de retalhos com as suas línguas, com as suas religiões, com as suas culturas, vai também criando aquilo que ainda hoje são as diferentes partes culturais do Reino Unido, não é? Gales nasce com um destes povos, a Escócia, estas marcas culturais da língua e da pronúncia e do sotaque e dos seus usos e costumes, tem tudo a ver com esta ideia. É muito engraçado. A festa vai acabar no ano 43 já da nossa era, com a conquista por quem? Pelos romanos. Claro, conquistaram aquela porcaria toda. Ligaram as luzes e disseram acabou. Agora acabou. Faz favor. Apanhe isso do chão. Sim, acabou. Agora come em cima da mesa, se faz favor. Exatamente. E se não faça isso, que ela é sua irmã. Saia de cima da sua irmã, faz favor. E eles fundam lá a sua província, a Britânia. Vão ser quase 4 séculos de presença romana. E depois, o que acontece? A queda do Império Romano na Europa Ocidental e também outras porcarias vão fazer com que os romanos se vão embora. Ainda que deixaram uma marca muito importante. A Britpop. A Britpop, exatamente. Mas tens monumentos, tens a famosa muralha de Adriano, que quando falámos do Adriano aqui há pouco tempo, que lá deixou esta porcaria. E o domínio vai voltar a cair nas mãos dos anglo-saxãos, a que se vão juntando outros povos, os escotos, que vão dar os escoceses, claro, os pictos. Quem lê os livros do Asterix conhece estes nomes todos que apareciam lá, claro. E começa a nascer verdadeiramente aquilo que já podemos reconhecer como a base da cultura inglesa. Depois vai chegar com eles o cristianismo, com alguns destes povos. Chegam também os vikings, quando os escandinavos também começam ali a entrar. É muito interessante mesmo. Chegam as doenças venéreas, chega a droga. Sim, ótimo. Nasce o pequeno almoço inglês. Isso. Que é feijão. Que é para acalmar um bocadinho a tola de uma noite longa. Sim, vocês nos hotéis tomam sempre isso só a pensar: isto é de borda, vamos aproveitar com bacon, novos.
Aqueles Se ovos gostam, ótimos não do gostam hotel. assim tanto, mas. Nem se odeiam. Sim, sim, sim. Aqueles ovos de hotel. Por causa, poucas coisas há piores do que aqueles ovos de hotel, que é como. É pó, não é? Sim, agora é pó. É É, tudo péssimo. Vocês são mesmo péssimos. é o pior do pó. Vocês, que é. vocês Claro, profissionais claro. da hotelaria, Tiago. Sim, 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 sim. Vocês, na ótica do utilizador, vão para lá matar a fome. Nem que vos dessem pedras, comiam, enchiam um Claro. prato com Então, quando é pedras. viagens de trabalho. Bom, estes pequeninos reinos vão se juntando. Claro, o Reino Unido é um fenómeno relativamente novo, este que nós conhecemos, mas a Inglaterra, em si mesmo, esta parte, a Inglaterra, vai se unificar ali pelo ano 900 da nossa era, até que temos uma crise de sucessão. Morre um rei anglo-saxão chamado Eduardo o Confessor. Ele morre sem filhos e vão aparecer vários pretendentes para conquistar a ilha. Os mais importantes, o rei Harald, da Noruega, outro, o rei Sueno, da Dinamarca, e um duque, o duque da Normandia, chamado Guilherme. Portanto, a Normandia é uma região de França, era uma grande parte da França. A coisa vai ficar resolvida numa batalha que aconteceu a 14 de outubro do ano 1066, chamada Batalha de Hastings, que vai ser ganha pelo tal Guilherme, que se torna o primeiro rei normando, se quisermos francês, sim, o primeiro rei normando de Inglaterra, com o nome Guilherme o Conquistador. Ele é para os ingleses o Afonso Henriques inglês, e a Batalha de Hastings é o momento A unificação fundador. daquela coisa. Sim, é quando os anglo-saxões são, digamos, derrotados e os normandos tomam o poder em Inglaterra com toda a sua carga cultural, para vocês perceberem melhor. Os principais chefes militares que estiveram ao lado deste Guilherme em Hastings, em 1066, são até hoje a espinha dorsal da aristocracia inglesa, descendem todos destas pessoas que estiveram com o Guilherme Portanto, a coisa Conquistador. não mexeu muito Não mais. mexeu. Todos os reis ingleses, incluindo o próprio atual, Carlos III, descendem de Guilherme o Conquistador. E, aliás, por curiosidade, o próximo rei, a seu tempo, há de se chamar Guilherme V. É assim que ele se chama, Sim, não é? sim, sim, É sim. engraçado, isto é muito giro. Agora, claro que todo este processo de conquista não foi pacífico, sobretudo para a nobreza. O povo pensa que continua a viver a sua vida normal. Agora estão cá os normandos. Mas, claro, quem exercia o poder, houve revoltas grandes que vinha de repente, imagina, vinham os franceses que quiseram Claro. tirar o Vimos poder. nessa situação também, de alguma forma. Sim, por cá, tal e não qual. é? Ainda por cima, porque isto aqui, o poder representa também terras. Não havia propriamente esta ideia do rei ter tudo. Os importantes famílias nobres é que tinham grande parte do território. E há esta ideia, há um caso de resistência, de facto, bastante. Sobretudo para esta nobreza anglo-saxónica, como era o caso do marido da nossa Lady Godiva, ou Lady Godiva, era um destes nobres anglo-saxónicos. Houve revoltas durante muitos anos, até que foram sendo dominadas, claro, por estes reis normandos, progressivamente, e foram substituindo a aristocracia local pela normanda. Às vezes, por casamento, fazia uma coisa bastante inteligente, que era, claro, há uns que simplesmente tiravam-lhes as terras e agora este é deste nobre normando, até substituir, e quando tu substituis a cúpula do poder, o resto vem por arrasto. claro. Fazia uma coisa, imagina, a mulher de um aristocrata, do nobre anglo-saxão, ficava viúva e eles permitiam que ela conservasse o seu património se casasse com um nobre normando. E foi assim que foi. Claro, isto depois de duas gerações ou três. Claro, que tudo aquilo remédio, já estava tudo Sim, foi muito consolidado. interessante, uma das formas de fazer esta porcaria. Depois, muitos anglo-saxões foram-se embora da Inglaterra e são eles que vão povoar a Irlanda, a Escócia e até a Dinamarca. Muito, muito giro. Vamos então à lenda da nossa Lady Godiva. A sua revolta contra as injustiças não vai ser contra os normandos, até porque ela morre um ano a seguir à Batalha de Hastings, mas contra o poder repressivo em geral, que vai ser representado na pessoa do seu próprio marido. Ela tinha muita pena do povo e havia uns impostos muito altos nos territórios do seu marido, e ela pede ao marido, tipo, eu passo na rua, as pessoas estão cheias de fome, baixa. Porquê que não baixa os impostos? Mas ela está no olho do furacão, não é? Da grande mudança, não é? Sim, sim, mas eles eram anglo-saxónicos. Sim, Estão a sei, viver sim, claro, este está período ali. todo. E claro, isto são lendas, a gente não sabe o que aconteceu há 1000 anos, não é? Mas o marido aqui representa, de facto, o poder instituído, O novo a arbitrariedade. Sim, em boa verdade, sim. E ela pede-lhe para ele baixar os impostos. Ele manda Claro. e se encher de moscas. E como é que eu vou pagar o aeroporto? Exatamente. E como é que eu vou... Essas questões Exatamente. todas. Tem que pagar a TAP com Sim, o próprio sim, dinheiro sim. da TAP. Mas... E a BBC, como é que se paga? É com baixar os impostos? É a filha. Exato. Vê-se bem que nunca trabalhaste, só Godiva, como é que tu te chamas? Disse-lhe ele. Bem, ele não lhe disse exatamente isso. O que ele disse foi quase um desafio. Disse ela: se a menina atravessar a cavalo a cidade de Coventry, onde eles moraram, de uma ponta à outra, eu baixo os impostos. Porém, com um detalhe, ela
teria de ir nua, completamente nua. E assim ela fez, tapada com o seu longo cabelo, a tapar as partes menos próprias de uma senhora a mostrar. Lá se põe ela em cima de um cavalo e lá atravessa a cidade de Coventry de uma ponta a outra, assim reza a lenda. Supostamente, segundo a lenda, ela não foi vista por ninguém, ninguém a viu, o que o marido considerou um milagre. Um milagre. E assim cumpre a sua promessa e baixa os impostos com este gesto da sua mulher. Não é verdade que ninguém a tenha visto. Há uma pessoa que a viu. Um tipo que espreitou por uma janela, abriu assim as cortinas e viu. Um tipo chamado Tom, que passou à história com o nome Peeping Tom, que se calhar já ouviram, uma expressão inglesa que significa o voyeurismo. Chama-se Peeping Tom por causa desta história da Lady Godiva, portanto um nome que tem 1000 anos, não é? Há muitas outras versões ao longo da história que vão enchendo a literatura e a arte, claro. Talvez a nudez, dizem que talvez isto nunca tenha sequer acontecido. A acontecer, dizem que talvez ela tenha feito uma promessa, imagina, a um santuário qualquer e tenha levado uma roupa simples ou uma camisa de dormir ou sem joias, que significaria este nu. Não sabemos. O que sabemos é que ela se vai tornando um símbolo de resistência, primeiro contra os normandos, claro, e depois como símbolo de resistência em geral contra o poder e contra as arbitrariedades do poder. 1000 anos depois dela ter vivido, continua a ser uma das figuras mais famosas da Idade Média europeia, a Lady Godiva, Lady Godiva, e dá nome a tudo. Há milhões de pubs em Inglaterra, chocolates belgas, é verdade, os chocolates Godiva, Godiva, que são ótimos, é verdade. Vai inspirando músicos, aliás, escolhemos esta música onde ele fala precisamente da Lady Godiva também, escritores, pintores, até a Beyoncé, que tem assim, um álbum, uma capa de um álbum, é impossível não ver essa semelhança da Beyoncé descascada em cima de um cavalo. E todos os anos em Coventry lá se recria esta sua famosa viagem nua a cavalo e vai-se tornando, claro, um ícone feminista, quanto mais não seja, porque conseguiu pôr no centro da resistência aquelas que são tantas vezes apagadas da história, claro, as mulheres. A Lady Godiva, ou Godiva, morreu faz hoje 957 anos.